gente já tá falando de vilões e vamos fazer agora um especial aí de 3 vídeos seguidos só falando de vilões. Falamos no vídeo anterior dos melhores visuais de vilões de Tokusatsu e hoje nós vamos falar dos vilões mais pressão em Tokusatsu, aquele cuja vilania realmente aí aflora e supera tudo e todos. Olha, esse vídeo foi um vídeo bem difícil de fazer, tá bom? Eu estou falando não de poder, tá bom? Eu não estou falando de nível de poder, né? Eu estou falando de vilões que deram trabalho aos nossos heróis pela coisa de maldade mesmo, por serem pessoas articuladoras, alguns até de perfil psicopata, né? Então, assim, a gente vai fazer aqui uma lista do que pra mim são os top 5 melhores vilões em Tokusatsu, sabe? Aquele coringa do Tokusatsu são esses 5 aí, sabe? Aqueles caras que o nível de vilania chegam nessa vibe do nível de vilania dos grandes vilões aí que a gente tem do cinema. Então o vilão de verdade, pra mim, ele tem que dar raiva. Eu tenho que querer, se eu encontrar com ele na rua, eu tenho que querer bater nele, porque esse é o vilão que realmente desperta no telespectador a raiva, o ódio de, poxa rapaz, que raiva desse vilão. Quando eu falo isso, é porque o vilão realmente, pra mim, ele é bom. Então é esse perfil de vilão que nós vamos pegar aqui. Vilões que dão raiva, vilões que têm planos que realmente dão certo e que manipulam, são manipuladores, são articuladores e tem a maldade aflorada, né, ao extremo. E deram muito trabalho para os nossos heróis. Então vamos falar aqui dos 5 maiores vilões de Tokusatsu. Vem comigo! E em quinto lugar na nossa lista de vilania, dos vilões mais malvadões, mais geniais, mais impiedosos que existem no mundo do Tokusatsu, eu coloco o Kamen Rider Cronos. Kamen Rider Cronos, que é da série X-Aid. Cara, esse cara manipula todos os eventos da série até a sua chegada. Todos os eventos da série até a sua chegada são manipulados por ele. Ele aparece lá pro meio, pro final da série, mas ele tem um papel importantíssimo, pois ele é quem articula praticamente tudo que aconteceu no jogo Riders Chronicles, né, até chegar no ponto-chave onde todo mundo praticamente joga o jogo e luta pela sobrevivência. Esse cara vira praticamente o deus da terra, digamos assim, e as habilidades dele são muito overpowers. O cara tem a habilidade de pausar o tempo. Tudo bem que nesse vídeo não é o vídeo que a gente vai discutir quais são os mais poderosos vilões, a gente vai fazer isso num outro vídeo. Esse é o vídeo realmente para ver quais são os vilões mais malvados e que deram mais trabalho, que são mais geniais em termos de planos, etc. E esse cara é um vilão de tirar o chapéu, porque ele realmente conduziu tudo, praticamente manipulou todos os personagens para que tudo chegasse exatamente aonde ele queria. E aí, se eu falar mais, eu acabo dando spoiler, então vocês que não assistiram ainda a série X-Aid, vão por mim, é uma das melhores séries Kamen Rider, inclusive no top 5 melhores séries Kamen Rider eu coloco ela em primeiríssimo lugar, porque eu acho X-Aid simplesmente sensacional. E o vilão, óbvio, como toda série, para ser boa tem que ter um bom vilão. O vilão de X-Aid, esse Cronos, é muito bom vilão, então vocês podem confiar que maldade, genialidade para o crime não vai faltar nessa série aí por conta de Cronos, tá bom? Eu não me esqueci agora o nome do personagem dele, mas o cara tem uma ironia muito grande, o cara realmente é um manipulador, o cara manipula até o próprio filho, ou seja, ele não tem escrúpulo nenhum, é um perfil clássico de psicopata, daquele jeitão que a gente gosta de ver de vilão em Tokusatsu. E em quarto lugar eu vou colocar ela, a saudosa, gloriosa rainha Rames, louvada pela nossa grande Nair Silva, né? Aquela voz espetacular da Rames, cara, que até hoje eu me arrepio quando eu ouço a dublagem. A Rames era uma das vilões, aliás, os vilões que vieram para o Brasil de Super Sentai são sensacionais, em especial os de Changeman e Flashman. E a Rainha Rames, quando ela aparece em Changeman, é um ponto assim um ponto de singularidade na série. A série muda para melhor, já era boa, muda ainda para melhor, né? Ela aparece ali com seu Yangeran, né? Depois ela aparece com aquele trio de monstros. Sempre que ela aparece, ela dá muito trabalho aos Changemans. Ela é fria, ela é extremamente fria, ela é malvadona, ela tortura os próprios aliados, ela tortura os Changemans, ela destrói a Terra. Nossa, a Rames é
tudo o que a gente quer de uma vilã. Então, assim, frieza, é uma vilã extremamente amedrontadora, até o próprio Giluk, que era um dos generais máximos, né, de Bazu, do Império Gozman, até o próprio Giluk temia a Rames. Quando ela chega, todo mundo se treme na base, que a mulher é realmente o cão chupando manga. Ela é muito poderosa, e outra, ela não é vencida por ninguém na série, viu? Ela praticamente se suicida ali destruindo a base dos Changemans, né? Então ela comete um suicídio, porque ninguém chega para vencer a Rames, para destruir a Rames, que nem fizeram com o Giluk e com os outros, não. Ela dá uma entrada lá na base Shuttle e destrói tudo e acaba morrendo na explosão. Está aí a rainha Rames, vamos tirar o chapéu para a rainha Rames, porque é uma vilã de dar medo, de dar nó nas tripas, não tenha dúvidas, de tão poderosa e maléfica que é. Então tá aí a rainha Rames em quarto lugar, para mim, posto mais do que merecido. A Rames tinha que estar nessa lista. Eu gosto muito dela como vilã. Em nosso terceiro lugar, eu vou colocar ele, o Professor Bias, que é outro vilão com a característica muito grande de manipulação. A grande característica de Bias é a manipulação. Óbvio, isso sem fora da inteligência. Uma pena que é a inteligência para o mal, né, para a maldade. Mas ele utilizou toda essa inteligência que ele tinha para praticar a maldade. E ele praticamente enganou e alienou ali 2 dos seus asseclas, na verdade 3 no início, mas a gente sabe quem assistiu a série que os 2 eram que ele mais focava. E Bias, ele tinha uma coisa que era incrível, cara. Ele realmente ele manipulava tão bem esses asseclas e ele conseguia extrair o que havia de melhor nesses asseclas, porque ele estava o tempo todo da série tentando conseguir o cérebro máximo, né, que é aquele cérebro de 100% de funcionalidade, né, e ele o tempo todo estava ali estimulando os asseclas dele, né, principalmente os dois vilões principais, a chegarem nesse cérebro máximo aí. E os dois vilões principais, né, eles sempre tinham planos terríveis, e Bia sempre soube escolher bem aí os seus asseclas, né? Então isso daí para mim é uma característica muito boa dele. Articulador, manipulador, malvadão, não tinha o menor pudor em descartar os seus asseclas, os seus subordinados. Inclusive, tem 3 capítulos que são um dos 3 capítulos finais, né, onde 3 dos principais subordinados dele morrem. Cara, aqueles capítulos são muito fortes, ele não tá nem aí para os caras, ele mostra que ele realmente eles são simplesmente ali marionetes, né, massa de manobra do Sr. Bias, do Professor Bias. É um dos vilões mais admiráveis em Tokusatsu, não tenho dúvida disso. Se vocês não assistiram Liveman, vale a pena demais assistir. E os vilões de Liveman talvez sejam uma das melhores coisas que tenham na série. Se não for a melhor, porque são vilões realmente expressivos. E a gente sabe, para uma série ser boa, não adianta ter heróis bons. Se os vilões forem ruins, a gente não consegue gostar tanto assim da série. Isso é uma premissa para sucesso de série que tem super-herói. O vilão tem que ser ameaçador, tem que ser manipulador, tem que ser inteligente, articulador. Bias é isso tudo. Então tá aí, Professor Bias aí em terceiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos colocar ele, um dos vilões mais assustadores, mais aterrorizantes, mais poderosos e mais articuladores de todos. Ele que facilmente participaria de Game of Thrones e, se duvidar, ganhava o Trono de Ferro. Caura, o caçador espacial. Estou falando do caçador espacial. Já começa que o cara sequestrava criancinhas, né, velho? Tirava as criancinhas dos pais, sequestravam crianças para sofrerem mutações genéticas, né? Em prol aí do monarca Ladeus ou de qualquer outro ser espacial que contratasse os seus serviços. Caura é um dos vilões mais, digamos, pressão de todo o Tokusatsu. Uma pena que o visual dele é um visual que eu acho meio estranho. Ele parece, sei lá, uma mistura de Mad Max com o Samurai, alguma coisa desse tipo. Me lembra o Caura, isso aí. Ele tem meio que um penteado e um cavanhaque ali, uma coisa meio Samurai, e ao mesmo tempo um visual que me lembra muito Mad Max e a Cúpula do Trovão. Não sei se vocês vão entender e fazer a correlação do que eu estou falando, mas Caura é um dos maiores vilões de Tokusatsu. E assim, em Flashman, para mim, Flashman tem vilões que superam muitos heróis em termos de tudo, inclusive carisma. Então, Caura está em segundo lugar aqui por puro merecimento.
E o Kaora, ele não tem medo de ninguém. Ele enfrenta os Flashmans, enfrenta o Monarca Ladeus, ele não tem medo de ninguém. Inclusive, ele tenta assassinar o Monarca Ladeus, né? Tenta fazer ali literalmente ali uma emboscada contra o Monarca Ladeus. Depois, logo na sequência, ele enfrenta o Red Flash, né? Então, assim, ele enfrenta o Red Flash ferido. Isso é uma coisa que pouca gente leva em consideração. Ele estava ferido quando ele enfrentou o Red Flash. E assim, ele não chega a morrer contra o Red Flash. Isso é outra coisa também que a gente tem que deixar bem claro. Kaora é um vilão que ele não foi morto por ninguém. Ele também comete suicídio. Se eu não me engano, se eu bem me lembro, ele joga a nave dele em cima da nave lá do Monarca Ladeus. Então ele não é morto por ninguém. Ninguém consegue matar o Kaora. Ele comete suicídio. O Red Flash vence ele numa batalha num X1, porém ambos saem extremamente feridos dessa batalha. Né? E no final das contas ele acaba ali se suicidando, né? E não tendo aí não sendo vencido de forma definitiva. Foi vencido pontualmente em algumas batalhas apenas, mas assim, a maldade dele não tinha fim, ele era bem articulador, ele era oportunista, sabia esperar o melhor momento de atacar, sabia bem as alianças, tinha um bom ciclo social de amizades e aliança, né, com pessoas fortes. Tinham outros caçadores também com ele. Então o cara tinha quase que uma guilda própria de caçadores, né? Era tipo um chefe dessas guildas de caçadores. E não comia reggae para ninguém, não. Não comia reggae para ninguém. Seja os Flashman, seja lá Deus, ele não baixava a cabeça. Ele era um cara que era extremamente orgulhoso, não baixava a cabeça, não. Kaora, então, um dos vilões mais admiráveis de Tokusatsu, né? E para mim a melhor coisa de Flashman é o Kaora, não tenho nem dúvida disso. Um dos meus personagens prediletos, inclusive, de todos os Tokusatsu que já passaram no Brasil. Tá aí, Kaora, tiramos o chapéu para você, segundo lugar merecido. Gente, depois de todos esses vilões que a gente acabou de falar, fica difícil escolher realmente o primeiro lugar, né? Fica difícil você pensar em um primeiro lugar que seja, sei lá, mais malvado e frio que a Rames, mais articulador e manipulador do que o Professor Bias, mais oportunista do que o Kaora. Então, cara, realmente assim, muito difícil a gente escolher alguém que seja melhor do que esses caras que eu já falei anteriormente. Porém, se eu não me engano, em 2017 surgiu uma série que para mim teve o melhor vilão de todo o Tokusatsu. E o nome dele é Evolt. É isso mesmo, Evolt é para mim o melhor vilão de todo o Tokusatsu. Além de ser poderosíssimo, eu volto a dizer, a gente não vai discutir poder nesse vídeo, mas além de ser poderoso, Evolt é extremamente frio, calculista, manipulador e até mais ou menos ali praticamente ele passa com 80 a 85% da série com todos os personagens, todos na mão dele. Tudo fazia parte do jogo de Evolt para chegar onde ele chegou. E no final ele chega num nível quase divino de poder. Então Evolt para mim é um dos vilões mais completos do Tokusatsu, tendo aí maldade, frieza, calculista, manipulador. O cara levou a série inteira praticamente com todos os personagens na mão dele. Ele brincava como quisesse com os personagens e tudo que ele fazia era para levar ali seu plano adiante e sempre dava certo porque o pessoal sempre, infelizmente, acabava seguindo o caminho que Evolt secretamente trilhava. Para mim, Evolt é o Coringa do Tokusatsu, né? Aquele vilão máximo, aquele vilão que você teme, que você respeita, que não é só poder que ele tem. Ele não é só chegar lá e destruir tudo. Pelo contrário, o cara tem ali muita coisa por trás dele ali, muita característica. Então tá aí, Evolt, primeiríssimo lugar aí na nossa lista Toku 5. E aí, o que acharam do vídeo? Gostaram? Se gostou, deixa o like aqui, deixa o seu top 5 melhores vilões de Tokusatsu. Se eu esqueci algum aqui, eu posso talvez rever a série para poder ver se esse vilão realmente é essa pressão toda, essa maldade toda, e quem sabe até refazer essa lista aqui, ou fazer uma lista dessa parte 2 com os melhores vilões de Tokusatsu, parte 2, tá bom? Então, se vocês gostaram, lembre de compartilhar também com os amigos, gente. Vamos fazer esse conteúdo chegar em mais gente, que quanto mais gente debater esse assunto, mais a gente se diverte, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. E para não deixar de falar sobre, vamos ter aqui agora a nossa menção honrosa com o Dr. Kefler. Kefler, que é o primeiro grande general, talvez,
do Monarca lá Deus. Cara, Kefla é um dos caras mais malvadões que eu já vi na minha vida. Primeiro que o cara não tem a menor piedade de sacrificar todas as suas criações, né? A Nefer, o Vandar, todas aquelas criações dele, né? Ele não tinha a menor piedade em sacrificar, ele não estava nem aí, ele não tinha realmente ali muita piedade e nem muito, digamos assim, nenhum sentimento, digamos, por esse tipo de, pelas criações dele, né? Outra coisa também é que o Kefler, ele de uma certa forma, ele meio que manipulava e até mesmo controlava ali os poderes do monarca Ladeus. Ele sempre ocultou suas verdadeiras intenções e sempre teve ali uma forma ali, digamos, de manipular e esconder algumas coisas do monarca Ladeus, né? O monarca Ladeus era a figura máxima, né, do império deles, né? Porém, o Kefler, ele tinha aí uma certa autoridade muito grande sobre esse império e além disso ainda tinha aí essa capacidade de manipular o monarca lá Deus e fazer até mesmo com que controlar esse poder dele. Então tá aí Kefler, para mim aí menção honrosa mais do que merecida também, como eu volto a afirmar, os vilões de Flashman são muito melhores do que os heróis. Os vilões de Flashman deveriam ter vencido ali, porque são muito mais vilões do que os heróis eram para poder combater eles.